Olá pessoal do Opção Play, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Recebemos aqui hoje Jorge Cajuru. Olá Cajuru, seja bem-vindo. Grato Maiara, grato Jornal Opção por esse espaço, Opção Play. Enfim, nessa hora que a imprensa tem que mostrar a sua isenção e deixar que cada candidato, evidentemente em bom nível, né, mas também com coragem, mostre suas qualidades, mostre a que veio, mostre o que pode fazer para o estado de Goiás, a quem tenho uma gratidão eterna, são meus únicos patrões, e eu estou vivendo os dias mais felizes da minha vida, embora seja um homem que viveu 40 anos na televisão brasileira, com 9 Copas do Mundo, 6 Olimpíadas, 3 prêmios ESSO de reportagem, enfim, felicidade eu tive demais, mas igual a esses últimos dias da campanha Tostão contra milhões para o Senado Federal, eu confesso, Maiara, que tem sido o momento mais emocionante da minha vida. Aproveitando esse gancho, então, o senhor está aí no meio do seu primeiro mandato, foi eleito o vereador mais bem votado de Goiânia. O que te motivou? Não, da história de Goiás. Da história de Goiás. E o segundo do Brasil. O que te motivou a disputar o Senado? Sair da Câmara de Vereadores para o Senado Federal é um passo bem grande. Maiara, na verdade, primeiro o editor desse jornal, Euler Berlen, que é meu amigo pessoal, se lembra muito bem quando eu falei com ele, eu sempre discuto com ele alguns assuntos, ele é praticamente um conselheiro meu, eu o respeito muito como jornalista e como homem culto, o que é raro entre os editores de jornais aqui em Goiás. Eu não tenho ninguém para ouvir em outros jornais, então eu ouço o Euler, que é meu amigo há muito tempo. Eu falei, Euler, eu vou registrar em caráter irrevogável no cartório, antes de ser eleito em 2016 como vereador, eu fui no cartório do primeiro protesto ali ao lado do Índio Arteaga, em frente à Praça do Sol, e falei, vou ficar apenas 2 anos como vereador, ou seja, eu não enganei o meu eleitor, Maiara. Vocês aí do outro lado, goianienses, sabem disso. Quem chegou agora e se candidatou e não combinou com vocês, cada um cuida do seu modo de dar uma satisfação ao eleitor. Eu não preciso dar, porque eu o avisei, você está votando em quem só vai ser vereador por 2 anos. Sairei antes para ser candidato ao Senado Federal. E coloquei no cartório, exceto se a população goiana não quiser e se a pesquisa também não for boa. O que ocorreu de forma objetiva? Eu fiz uma enquete, que eu mandei a cópia para o Euler ver, com 6.300 e poucos goianos, no meu facebook.com/Cajuru Goiás, perguntando a eles, vocês me querem ver candidato ao Senado ou a deputado federal, que todo mundo achava que era barbada e que eu seria o mais votado? Todo mundo do meio político, inclusive o meu partido, Presidência Nacional, Presidência Estadual e tal. Deu 88% na enquete dos goianos, o Cajuru candidato ao Senado. Aí eu fui e liguei para um outro conselheiro meu, que esse é pai, que é o Datena, lá de São Paulo, e pedi a ele que ele me ajudasse financeiramente para uma pesquisa com o Datafolha, que para mim é a pesquisa mais séria que existe no Brasil, a única que ninguém compra. As outras todo mundo compra, na minha opinião. Aí, opinião minha, respeito a opinião sua aí do outro lado. Aí o Datafolha veio, fez a pesquisa para mim, em 186 municípios, e veio uma constatação fantástica de que eu teria a enorme chance de ser o mais votado no primeiro voto, e que eu seria o segundo no segundo voto, porque são 2 votos para o Senado Federal, desta vez você pode escolher 2 senadores. Então eu me baseei em pesquisa séria e no meu público de 3.615.000 seguidores nas minhas 28 redes sociais, e daí essa é a campanha Tostão contra milhões, e tenho convicção de que a metade da população goiana me quer no Senado, porque eu já sei que a outra metade não vai votar em ninguém, baseado nessa pesquisa Datafolha. E quais são as suas propostas para o Senado? Como que o senhor, caso eleito, pretende atuar lá no Congresso? Bom, Maiara, para todos do Opção Play e para todas, eu gostaria que vocês fizessem uma fineza de comparação, porque tudo na vida, Maiara, existe comparação. Existe comparação de um jornal para um outro,
de uma emissora de TV para outra, existe a comparação numa Copa do Mundo entre um time e o outro, tudo você tem que comparar na vida, perfeito? Você vai comprar um relógio, você escolhe uma loja, você vai comprar uma joia, você vai comprar uma roupa, você escolhe, você compara, né? Então comparem, por fineza, as propostas que Jorge Cajuru 444 tem no facebook.com/Cajuru Senador. Já são quase 40 propostas inéditas e eu tenho uma equipe voluntária que me ajuda nos projetos que nenhum senador do Brasil possui. Na educação eu tenho as opiniões e conselhos de Cristóvão Buarque, que é um atual hoje Darcy Ribeiro, que foi o maior homem da educação do Brasil, que era o braço direito de Leonel Brizola. Eu tenho Fernando Gabeira, eu tenho o Divaldo, que é o maior ambientalista do Brasil. Então eu tenho na educação, na saúde, no meio ambiente, no social, na segurança, eu tenho os melhores nomes. Tenho o Datena, tenho o diretor da Polícia Federal de São Paulo, Dr. Marco Antônio, que foi o homem mais importante da segurança pública do Estado de São Paulo, que é padrinho do filho do Datena, que é meu afilhado, Vicente Datena. Então eu montei uma grande equipe para fazer projetos de conteúdo inéditos. O primeiro é cortar na própria carne da classe política brasileira em Brasília. Sei que esse é polêmico, mas é o meu primeiro projeto que eu vou entrar, que é que 513 deputados federais e 81 senadores abram mão do que eles custam por ano e pelo mandato deles. Se eles abrirem mão só de 50%, Maiara, e senhoras e senhores goianos, meus únicos patrões, pasmem. Se todos estes abrirem mão de 50% de mordomia, de regalia, de direitos e de salário, de tudo, a economia chega a 3 bilhões de reais. E eu proponho destinar toda esta economia para a educação, investindo na qualificação dos nossos educadores e professores, que passariam a ter salário da metade de um congressista brasileiro, ou seja, em média 16 mil reais, dando a eles a obrigação de investir em 20% desses 16 mil reais na qualificação deles em cursos, para que eles também melhorem como educadores, e junto com isso investir nas escolas e nas universidades. Isso não é novidade, o Kennedy fez isso nos Estados Unidos há tantos anos atrás, e foi uma revolução americana. Ele inclusive contratou na época os maiores intelectuais americanos, os transformaram em professores, e virou o que virou a educação americana, com as verbas investidas nas universidades dos Estados Unidos, nas escolas americanas. Então, esse é o meu primeiro projeto ousado. O segundo também é ousado, que é o imposto das fortunas, ou seja, as grandes fortunas do Brasil precisam pagar imposto de verdade. Eu fui o único senador convidado, candidato, pelos auditores fiscais de Goiás, participei lá junto com o candidato a deputado federal, meu amigo especial, Elias Vaz, só nós dois fomos convidados, e debatemos com eles, e daí saiu junto comigo um projeto, e junto com eles, que na semana que vem concluiremos com Ives Gandra, que é o maior nome em tributação deste país, em justiça fiscal deste país. Chega de sonegação, chega de empresa grande não querer pagar o que deve em relação aos tributos. Então esse é o segundo projeto também ousado, que é o Justiça Social, e daí vem o projeto de saúde, que é estender o primeiro centro diabético do Brasil, criado por mim, com parceria do governo de Goiás, que entrou com uma parte, porém a ideia foi minha, quem buscou os recursos até de equipamentos fui eu, através da economia de 7 meses de meu salário, como vereador em Goiânia. Quem também conseguiu a equipe médica voluntária fui eu, mas reconheço que o governador José Wellington deu a palavra e a cumpriu comigo, e principalmente o secretário estadual da Saúde, Leonardo Vilela, cumpriu sua palavra, diferentemente de Iris Rezende, que prometeu e não cumpriu. Então o projeto está aí. É claro, como o filho é lindo, todo mundo quer ser seu pai, mas o próprio José Wellington e o Leonardo Vilela foram decentes, e na inauguração do centro diabético, que me parece você estava lá, me lembro de você lá, eles disseram, você se lembra, eles disseram no microfone, inclusive essa frase: quando o filho é lindo, todo mundo quer ser pai. O pai chama-se Jorge Cajuru, porque eu sou diabético, minha mãe era, minha avó era, meu sonho é uma doença silenciosa, perigosíssima, a terceira que mais mata, 48% das mortes no Brasil vêm do diabetes, as duas anteriores, AVC e hipertensão, são provocadas pelo diabetes.
Então eu não entendo como nenhum político até hoje pensou em criar um hospital diabético, só pensa em criar o hospital do câncer, que também é fundamental. Então eu quero estender esse centro diabético para todas as regiões do estado de Goiás, esse é meu dever, meu compromisso em cartório, para a locomoção facilitar, né, gente que mora longe em Goiás não ter que vir aqui a Goiânia, e também estender ao Brasil inteiro, no projeto de SUS, gratuitamente o atendimento desde ao pé diabético a quem precisa fazer cirurgia bariátrica, no caso de obesidade, a cirurgia diabética, como já ocorre com mais de 200 pessoas atendidas diariamente aqui em Goiânia, ali na Avenida Anhanguera, esquina com a Alameda das Rosas, e mais projetos para o meio ambiente, como a revitalização dos rios Araguaia e Tocantins, que eu não abro mão. Temos que salvar o rio Araguaia, é a nossa principal beleza do estado de Goiás. Esse é meu projeto também. Ainda o desperdício zero, o banco do lixo, outros projetos de educação, outros projetos de saúde, são as minhas prioridades, e principalmente o respeito ao dinheiro público, que eu concluo dizendo: sou o único candidato ao Senado do Brasil que abriu mão em cartório em caráter irrevogável de 90% de todos os meus direitos. Ou seja, todo senador custa por ano 3 milhões de reais aos cofres públicos, dinheiro do seu bolso, 3 milhões cada um custa. Eu vou custar 300 mil reais, 10%. Eu abri mão de rigorosamente tudo e só aceitarei 50% do meu salário para sobreviver, porque eu vou morar em Brasília, vou ficar lá, não vou ficar só terça, quarta, vou ficar de segunda a sexta, sábado, domingo, lá é o meu local, lá é o que eu tenho que trabalhar para Goiás e para o Brasil, como senador federal, se for essa a vontade da população goiana. Abri mão porque acho que é um absurdo. Para você ter uma ideia, Maiara, rapidamente aqui, tem tudo que você imaginar, um senador tem direito. Então, Maiara, que absurdo, só um detalhe eu vou te falar, entre tantos. Entrem no facebook.com/Cajuru Senador, você que é jornalista, a hora que você quiser aqui na redação do Opção, entre lá. A primeira postagem minha é o registro em cartório, dia 15 de agosto que eu fiz, no primeiro dia da eleição, e lá o carimbo do cartório em caráter irrevogável. Aí você vai ver tudo que eu abri mão. Você vai ver tantos direitos que o senador tem. Para você ter uma noção, e vocês vão ficar aturdidos, pasmos, R$ 9.600 por mês para o senador gastar, cada um dos 81, com correio. Gente, nós estamos no mundo da internet. Para que correio? Quase 10 mil reais por mês. 6 mil reais para você morar numa mansão, onde a sala de onde mora o senador é do tamanho de uma quadra de futebol. Tem direito a 6 empregados, mais motoristas, segurança, carro novinho Nissan Zero, com combustível, e mais 5 mil reais, 6 mil em combustível, e mais 5 mil reais para extra, se o pneu do carro furar. Assim, é coisa demais, é desrespeito ao dinheiro público. Então é cortar na própria carne. Eu vou fazer isso. Se outros vão me acompanhar, já tem muitos acompanhando, estão registrando em cartório, inclusive, candidatos. E outra coisa, não é devolver o dinheiro que você, por exemplo, verba de gabinete, 60 mil reais, eu não quero. Só que eu não vou devolver para o presidente da República, que de repente vai parar no ralo da corrupção. Eu vou investir esse dinheiro o quê? Em saúde, em educação, em escolas, nas áreas sociais, e documentalmente registrar e mostrar como eu faço como vereador, e duvido que alguém prove o contrário. Se provar, eu renuncio à minha candidatura para a alegria do senhor Marconi Perillo, que vai perder a eleição, evidentemente, para Jorge Cajuru, porque é isso que a população goiana quer. Com relação à sua licença da Câmara, o senhor pediu essa licença, né? Mas tem um projeto importante em votação lá. Previdência Social. Deve ser apreciado em segunda votação ainda nessa semana. O senhor deve participar dessa votação? Deve não, eu participo, só se eu morrer. Só se eu morrer. Tanto que eu saí do debate da Universidade Federal de Goiás, o único debate com senadores, que evidentemente o Marconi Perillo não foi, ele não tem coragem de debater comigo, ele morre de medo de mim. A Lúcia Vânia também não foi, a Lúcia Vânia não foi, o Vanderlan não foi, o meu colega Wilder Moraes também não foi. Você vê que eu sou justo, sou isento, não falo só de uma pessoa aqui não. Então faltaram 4. Então eu fiz o tempo que eu podia fazer lá e corri para a Câmara, fiquei com os meus colegas pedindo a eles que falassem na tribuna para que eu chegasse a tempo. Cheguei e fui o voto que empatou. Meu voto empatou 17-17. Infelizmente, porque tivemos a surpresa do Romário Policarpo e do vereador Cabo Sena, que não foi lá para votar no lugar do seu suplente, o Bambu, entendeu? Então foi tudo muito triste, como é triste esse
projeto do Iris Rezende contra os servidores municipais, são 50 mil servidores municipais. Vamos ver se há uma mudança nessa segunda votação. É difícil porque o jogo é pesado, Maiara, o cartel imobiliário entrou para valer, eu dou nomes aqui, Marcelo Baiocchi, Leopoldo Veiga, o Euclides, presidente da ACIEG, o Alberto. Eu dou nomes por quê? Porque o presidente do IPSM, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, ele é tão imbecil, ele é tão vil, o Silvio Fernandes, e ele é da minha colocação, DEM, e eu estou me lixando com ele, né? Porque para mim ele é um lixo. Ele simplesmente gravou um áudio, se você quiser, não sei se você chegou a ver, você chegou a ver? Eu coloquei com exclusividade nas minhas redes sociais, porque eu consegui em primeira mão. Gente, ele gravou um áudio agradecendo a esses empresários do ramo imobiliário, presidente da CIEG, porque conseguiu vencer por 18 a 17 o projeto de lei da Previdência Social, que é um crime contra os servidores municipais de Goiânia. Ele gravou isto. Aí eu pergunto a você, Maiara, e a vocês aí do outro lado, aqui no Opção Play, vocês acham que os empresários participaram de que forma? Porque quem venceu foi a situação, 18 a 17, 18 vereadores ao lado de Iris Rezende. Então, para que esses empresários entraram nisso? Houve barganha? Houve negociação? Eu não estou acusando, eu não tenho provas. Se eu tiver, eu subo no plenário e falo. Agora, os vereadores, eles precisam responder para a sociedade goianiense, porque ela está em dúvida. Ela não entendeu o porquê que esses empresários participaram e receberam um telefonema do presidente do Instituto agradecendo a eles pela vitória 18 a 17. Não existe almoço de graça, Maiara. Para a gente encerrar, queria saber a sua opinião sobre alguns assuntos polêmicos que estão em discussão lá no Congresso. Por exemplo, maioridade penal, a redução da maioridade penal. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, esse é um assunto que tem que ser muito bem discutido, mas ao mesmo tempo é preciso não ter hipocrisia, né? Você tem que saber qual é a maioridade, qual é o teto da maioridade penal através do crime cometido, né? Dependendo do crime, para mim, não tem essa história de 15 anos, 14 anos, 16 anos, porque hoje tem gente com 14 anos de idade que enfia uma faca em alguém, né? Enfia uma faca, exemplo da facada no Bolsonaro, né? Tem menino de 14 anos com um revólver, né? Então você tem que saber discutir isso sem proselitismo, sem hipocrisia, né? E eu acho que havendo uma mudança na classe política lá dentro do Senado, a gente vai poder discutir esse assunto da maneira que a sociedade brasileira quer e da maneira que a população goiana quer. Eu também, entre os meus compromissos de campanha, declarei que só vou votar lá no Senado, se for eleito, de acordo com a maioria do meu eleitorado, ou seja, da população goiana. Eu não vou votar de forma alguma porque um presidente da República vai me oferecer uma emenda. Porque você sabe que não existe emenda sem troca de alguma coisa, né? Eu não tenho troca comigo, não tem acordo comigo. Eu não recuo nem para tomar impulso. Então, esse assunto, o outro que eu sei que você, Maiara, jornalista preparada como vai me questionar. Reforma da Previdência. Não tem acordo com o Caju, né? Não vai achar que a reforma da Previdência é o aposentado que tem que pagar o pato. Não. Quem tem que pagar o pato é o político, porque foram eles que fizeram essa sacanagem, a corrupção dentro da Previdência, então não é justo. Vamos cortar na própria carne. Se a gente cortar 50% do que a gente gasta, e se houver realmente a cobrança dos impostos das grandes fortunas do Brasil, dos bancos, dos bilionários do Brasil, com esse dinheiro a gente não precisa fazer reforma da Previdência e nem reforma trabalhista, Maiara. Legalização do aborto. Pelo amor de Deus, eu sou Vida Futebol Clube. Quem não for, é perigoso eu avançar na cara. Tá certo, Cajuru. Muito obrigada por essa entrevista, pela sua disponibilidade. Seja sempre bem-vindo aqui. E eu que agradeço, Maiara, a Opção Play, a todo o grupo Opção. Um abraço especial ao meu amigo Euler Belém.